Olá, veja nesta edição a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Mulheres conquistam mais empregos em 4 dos 8 setores da economia. Os impactos das ações da Coordenadoria de Recursos Judiciais, conhecida como CRJ. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT, em conjunto com entidades parceiras, promoveu em Brasília um encontro para marcar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que foi instituído em 27 de julho. A cada 3 horas e 31 minutos, acontece uma morte por acidente de trabalho no Brasil. 47 segundos é o tempo que separa um acidente de outro no país. Desde 2012, mais de 280 milhões de dias de trabalho foram perdidos pelos acidentados e quase 23 bilhões de reais gastos pela Previdência somente com benefícios acidentários. Sem dúvida, uma preocupação que deve atingir a todos. A importância da CIPA se torna, da forma, em geral, de segurança, no termo de um todo, que é onde o trabalhador se comporta em forma de ele estar tendo a segurança para si próprio e para os companheiros que estão ao redor dele também, Diante da necessidade de diminuir custos e danos, nasceu a CIPA, originada em 10 de novembro de 1944, por meio do artigo 82 no Decreto-Lei 7.036. Com mais de 70 anos de existência, essa senhora já teve suas regras mudadas muitas vezes, sempre com o mesmo objetivo: trazer mais segurança ao trabalhador. A CIPA ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho. Ela é uma comissão paritária, ou seja, composta tanto por empregadores quanto por empregados, que visa estabelecer um meio de garantir, minimizar ou até mesmo extinguir qualquer risco dentro do ambiente de trabalho relacionado à atividade desempenhada pelo empregado. Então, ela não funciona sozinha. Ela é uma via de mão dupla, onde empregador e empregado juntos vão estabelecer, vão fiscalizar meios de evitar tanto acidente de trabalho como doenças ocupacionais. Técnico do trabalho há 6 anos, esta é a segunda empresa que Elisandro faz parte da CIPA como presidente. Membro escolhido pelo empregador para integrar a comissão como representante da empresa. Ele trabalha na construção civil, uma das 10 atividades econômicas campeãs em número de afastamentos previdenciários por acidentes de trabalho, segundo o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do MPT. A CIPA sendo bem divulgada, bem feita, passar as atribuições para os membros, o presidente cobrando, o engenheiro cobrando, com certeza a gente tem ganhos, que é o trabalhador voltar para casa bem, de saúde, com uma integridade física preservada. Toda empresa com 20 funcionários ou mais é obrigada a ter uma CIPA. O número de membros da comissão varia de acordo com a atividade econômica da empresa e o número de funcionários. As empresas que tenham de 1 a 19 funcionários, por lei, precisam ter um designado de CIPA. Então, uma pessoa vai avocar para si toda a competência relacionada à CIPA. Ele tem que ter todos os conhecimentos, os treinamentos, elaborar relatório e cuidar dessa segurança dentro do ambiente de trabalho. Então, sim, a CIPA ela tem que existir em toda a empresa, seja em forma de comissão, composta por mais de um membro, seja por meio do designado, que vai ser essa pessoa escolhida pelo empregador para realizar essas atribuições e garantir o cumprimento dessa norma regulamentadora número 5 dentro da empresa. E mesmo com um empregado, esse empregado precisa ter treinamentos voltados para essa questão da segurança do trabalho. A CIPA é um dos instrumentos utilizados para prevenir acidentes. E por falar em prevenção, uma solenidade na Câmara Legislativa do Distrito Federal foi realizada para tratar do assunto. Com o tema Segurança e Saúde no Trabalho, História, Avanços e Desafios, o MPT promoveu, juntamente com entidades parceiras, um encontro para celebrar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes no Trabalho. O objetivo é relatar as diversas ações promovidas pelas entidades na área de saúde e segurança, além de incentivar a cultura da prevenção. Um evento como o de hoje, no dia 27 de julho, é fundamental nessa tentativa de conscientização. Então, quando você reúne
empregador, trabalhador, sindicatos profissionais, patronais, instituições públicas, né, inclusive que estudam essa temática, isso sem dúvida alguma trará frutos para que nós possamos continuar nesse combate aos acidentes de trabalho no Brasil. A palestrante do evento, professora da Universidade de Brasília, falou sobre saúde mental no trabalho, um problema difícil de ser combatido. As doenças mentais, elas têm um problema, porque elas são invisíveis, muitas vezes elas não podem ser medidas, avaliadas. A pessoa que tem que falar o que está sentindo é um trabalho que exige uma competência clínica para escutar esses sintomas, entender, relacionar, porque é no nível muito do que o sujeito vivencia. Então, o sofrimento que é gerado, né, pelo trabalho e que gera essas doenças, ele é, na maior parte das vezes, invisível, não reconhecido e não feito nexo com o próprio trabalho. Os representantes das entidades promotoras da cerimônia apresentaram diversos mecanismos para auxiliar na prevenção de acidentes. Um deles foi o aplicativo SST Fácil, que está disponível de forma gratuita para telefones que têm o sistema Android e iOS. O software foi desenvolvido pela Fundacentro e tem o objetivo de divulgar conhecimentos de segurança e saúde no trabalho. O Dia Nacional de Prevenção de Acidentes é comemorado desde a década de 70, quando o Banco Mundial ameaçou cortar financiamentos para o Brasil caso o quadro de acidentes de trabalho não fosse revertido. Segundo estimativas da época, 1.700.000 acidentes de trabalho ocorriam anualmente no país e 40% dos profissionais sofriam lesões. Hoje, a quantidade de acidentes caiu para cerca de 700.000 por ano. Apesar da redução, os números permanecem altos. Sem dúvida, a redução do número de acidentes de trabalho, pelo menos a redução do número de notificações de acidentes de trabalho, não pode ser desconsiderada. É algo que deve ser celebrado, não é? Isso decorre certamente de uma maior conscientização dos trabalhadores e dos empregadores e também da atuação do Estado, seja por intermédio do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho e, evidentemente, do Poder Judiciário. Agora, nós não podemos também simplesmente nos acomodarmos, né, e pensarmos que essa redução significa que nós possamos relaxar nesse enfrentamento da temática do acidente de trabalho. Uma força-tarefa que uniu o MPT em São Paulo e outros órgãos fiscalizadores desarticulou um esquema de agenciamento que trouxe cerca de 180 pessoas das Filipinas e de outros 5 países para trabalho doméstico em residências de alto padrão aqui no Brasil. O esquema, comandado pelas agências Global Talent e SDI, funcionava assim. Atraídos por vagas com salários de $700 mais benefícios, homens e mulheres tinham que pagar $2.500 à agência para serem trazidos para cá. Mas, chegando aqui, eram encaminhados a famílias de alto poder aquisitivo que pagavam R$10.000 aos agenciadores. Nessas casas, os imigrantes eram mantidos em condições análogas a de escravos, sofrendo maus tratos, ficando em alguns casos à disposição dos patrões 24 horas por dia, sem contrato formal de trabalho, entre outras ilegalidades. Mais informações sobre esse absurdo estão em www.mpt.mp.br. E agora uma boa notícia. Dos 8 setores da economia, 4 apresentaram saldo positivo de postos femininos de trabalho formal no mês de maio. Os dados constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Apesar da taxa de desemprego ser a maior desde 2012, as mulheres tiveram um saldo positivo, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esses dados mostram que em 4 setores da economia, agropecuária, serviços, administração pública e construção civil, as mulheres tiveram mais carteiras de trabalho assinadas no mês de maio deste ano. Em um universo ainda masculino, Fabiana trabalha na construção civil há 7 anos. Técnica em edificações, hoje ela cuida de uma obra no Riacho Fundo, cidade a 20 quilômetros de Brasília.
Mas, apesar do sorriso no rosto, ela teve que enfrentar muita dificuldade por ser mulher e ainda trabalhar em um segmento onde os homens são maioria. Todo começo é difícil. Foi difícil, é difícil para mim quando troca a liderança, quando troca a gerência, você tem que provar. A cada gerência, você tem que provar que você é capaz. E a mulher, ela tem que provar mais ainda que ela é capaz por o fato dela ser mulher. Agora, com mais experiência, a profissional acredita que já adquiriu respeito, mas confessa que ainda é mais exigida no trabalho que eles. Hoje, já depois de 7 anos no mercado de trabalho, já nessa área, eu acredito que já está consolidado. Os que já conhecem, que sabem, então já sabem da minha competência, do que eu consigo ou não consigo desenvolver, eles já me respeitam. Sempre a minha demanda era maior do que a dos outros, até hoje é. E eu não acho ruim isso. Isso é bom para mim porque eu aprendi de tudo um pouco, entendeu? E busco me qualificar sempre. Eu tenho que provar que eu sou capaz todos os dias. Já a charadela não dispensa maquiagem. Mesmo o trabalho sendo duro, apesar da delicadeza, Fabiana entende que eletricidade não é trabalho só de homem, não. Eu acho normal. Tem alguma coisinha assim, alguém fala, mas é normal. As mulheres são tão capazes quanto os homens, diz o gerente da obra. As mulheres são bastante profissionais, têm um respeito muito grande da equipe direta do campo. As mulheres aqui têm uma condição de liderar muito grande e têm liberdade para isso. E cada dia mais o crescimento delas é melhor visualizado por nós. Sim, ganhamos mais espaço, ganhamos mais reconhecimento. E apesar disso, nós mulheres enfrentamos mais dificuldades em manter o emprego. Em maio foram abertos mais de 9.000 vagas de trabalho feminino, o que corresponde a 27% do saldo de empregos seletistas gerados. Já para os homens, foram criados quase 25.000 vagas, 72,6% do total no acumulado do ano. Essa diferença é ainda maior. De janeiro a maio, foram abertas 32.000 vagas para os homens e fechadas 6.000 vagas femininas. Um dos motivos do crescimento da mulher no mercado de trabalho em plena crise de emprego pode ser explicado na diferença salarial. Em média, as mulheres ganham 30% menos que os homens. Pesquisa avaliou 8 funções entre estagiários e gerentes e, em todos os cargos, elas ganham menos que eles. Vejam os dados. Nos cargos operacionais, a diferença entre os salários é de 58%. Para especialistas graduados, é de 51%. Especialistas técnicos, 47%. Coordenador, gerência e diretor, a diferença é de 46%. Supervisor e encarregado, 28%. Analista, 20%. A diferença diminui em cargos como trainee estagiário, de 16%, e assistente auxiliar, 9%. A procuradora do trabalho, Sofia Vilela, explica que uma das missões do MPT é atuar no enfrentamento da discriminação nas relações de trabalho. Dentro do Ministério Público do Trabalho, uma das nossas missões é acabar com as formas de discriminação nas relações de trabalho. Entre elas, uma discriminação que ainda existe e persiste, que é a discriminação de gênero, relacionada ao gênero feminino e masculino. As pesquisas ainda demonstram, principalmente oriundas do IPEA, do IBGE, que a população feminina é a maioria entre os inativos e recebem, em média, 30% a menos que os homens, né? E essa situação, ela piora, ela é agravada em relação às mulheres negras, as quais estão inseridas em trabalhos mais precários e ainda recebem apenas 40% da renda de homens brancos. Para a vice-coordenadora nacional de promoção de igualdade de oportunidade e eliminação da discriminação no trabalho do MPT, as mulheres não estão completamente inseridas no mercado. A pesquisa que mostra resultados positivos de CAGED, ou seja, que foram um saldo positivo em relação às contratações de mulheres em relação aos homens, é algo, obviamente, a ser comemorado, mas se considerarmos, né, as contratações e o saldo dos homens, ou seja, as contratações masculinas de quem foi admitido, de quem foi demitido, o saldo positivo é muito maior.
Investimentos em políticas públicas de combate à discriminação no mercado de trabalho são essenciais na busca por uma sociedade igualitária. É necessário ainda ações governamentais, ações por parte do Ministério Público, pela própria sociedade, né, para inserir essa mulher no mercado de trabalho de forma, e aí sim, muito interessante, de forma qualificada. Em instantes, os impactos das ações da Coordenadoria de Recursos Judiciais, conhecida como CRJ. A Coordenadoria de Recursos Judiciais, conhecida como CRJ, existe desde 2011 e é responsável pela atuação do MPT nos tribunais superiores. Além disso, desde o final do ano passado, a CRJ realiza cursos pelo país em parceria com a Escola Superior do Ministério Público sobre o tema Recurso de Revista. O Ministério Público do Trabalho tem como principal atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista e garantir os direitos sociais de você, trabalhador. E para melhorar ainda mais essa atuação, foi criada em outubro de 2011 a CRJ, Coordenadoria de Recursos Judiciais, órgão responsável pela atuação do MPT junto aos tribunais superiores, como TST, STJ e STF, com o objetivo de acompanhar os diversos processos trabalhistas que chegam a esses tribunais. A gente debate as questões mais importantes, mais relevantes, estabelecemos estratégias, cuidamos de fixar normas internas de funcionamento, de modo a ter um resultado, uma eficiência melhor neste trabalho de acompanhamento. Segundo a subprocuradora-geral do Trabalho, Vera Regina, após a criação da CRJ, a relação com os tribunais e ministros só melhorou. Já tínhamos, um diálogo possível com os tribunais, mas agora com eles sabendo que nós temos uma coordenadoria que trabalha especificamente em recursos, tem sido muito importante. Inclusive os ministros têm vindo nos procurar e têm dito, olha, com relação a isso aí, vocês vão recorrer, não vão recorrer, que era uma coisa que antes eles não perguntavam. Hoje já perguntam. Eu acho que essa interação é muito interessante, muito boa. A CRJ se reúne ao menos uma vez por mês aqui, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. 10 subprocuradores gerais debatem ações judiciais, iniciadas nas 24 regiões do MPT, espalhadas por todo o Brasil. Como nós temos um país muito grande, temos procuradorias regionais de norte a sul, é importante que se cuide de unificar a atuação e, digamos assim, ter um discurso coerente em relação aos recursos e às ações que o Ministério Público propõe. Então, esses assuntos chegam aqui, nós reportamos às regionais os entendimentos mais recentes que acontecem nos tribunais superiores. E quando não há tempo para reuniões, são utilizadas formas mais dinâmicas de comunicação. Nós estabelecemos no âmbito da coordenadoria também fórum de deliberação virtual, porque nem sempre se tem tempo, não é, para reservar a agenda para reunião e a experiência tem demonstrado que a deliberação por e-mail ou mesmo por WhatsApp, ela se torna mais rápida, mais eficiente. Muito gratificante porque são processos de grande envergadura, não é? Ações civis públicas que sobem ao Tribunal Superior do Trabalho, que envolvem questões de grande relevância para os trabalhadores e a gente entende que com esse material humano que hoje tem na CRJ em relação às composições anteriores, ou seja, com mais membros atuando nessas questões, a representação do Ministério Público do Trabalho no TST sofreu assim um grande avanço de qualidade. E esse avanço na qualidade se reflete também na melhor atuação do MPT para a defesa do trabalhador. Se nós temos um grupo qualificado, especializado, atuando nessas questões aqui no grau, na instância extraordinária que é o Tribunal Superior do Trabalho, isso
não dá só tranquilidade para o nosso destinatário, que é o trabalhador, né? Que a gente defende os interesses aqui deles, mas também para os procuradores que trabalham na base, porque os processos aqui agora estão sendo acompanhados com mais rigor, com mais qualidade. E vejo que esse trabalho na CRJ está atendendo muito os nossos anseios que já vinham lá de trás, os meus principalmente, de que nós tivéssemos uma atividade mais una, mais integrada e, portanto, com maior efeito perante a sociedade. E para tornar a atividade mais integrada não só dentro da coordenadoria, mas com todo o MPT, a CRJ realiza cursos sobre o tema recurso de revista em diversos estados brasileiros. A CRJ já tem alguma história, nessa sua nova fase, alguma história de programas de capacitação e atualização. Durante o ano passado nós fizemos cursos, promovemos palestras, enfim, e recebemos vários convidados importantes, que foram realmente importantes. Nós recebemos ministros, colegas, juristas, enfim, pessoas importantes para a nossa atuação. As atividades são desenvolvidas em parceria com a Escola Superior do Ministério Público e passou recentemente por Salvador. Tenho certeza que esse curso da Bahia será, um ponto de partida para o avanço ainda maior dessa conversa com a CRJ, que tem sido muito proveitosa em todas as regionais, e a tendência é que possa ainda mais contribuir e estabelecer um mecanismo de comunicação entre as regionais e a PGT. A comunidade pode acompanhar os encontros e ações da CRJ também pelas redes sociais. A coordenadoria tem uma página no Instagram. É só procurar pelo perfil @CRJMPT. Daqui a pouco, mais uma Procuradoria do Trabalho é inaugurada. Em solenidade que contou com a presença do Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o Ministério Público do Trabalho em São Paulo tem uma nova unidade para atender 17 municípios dos arredores da capital. A Procuradoria do Trabalho Municipal de Barueri, antiga PTM de Osasco. As denúncias podem ser feitas pessoalmente, na Rua Rio Grande do Sul, número 181, bairro Vila Boa Vista, em Barueri, ou pelo site do MPT em São Paulo, www.prt2.mpt.mp.br. Lançado em 2015, o aplicativo de denúncias do Ministério Público do Trabalho, o MPT Pardal, transforma cada cidadão em um potencial fiscalizador de irregularidades trabalhistas. Inclusive, o número de denúncias recebidas em 2017 já superam as do ano passado. Os celulares, adorados pelos jovens e cada vez mais populares. Embora às vezes esquecidas, eles também possuem muitas outras utilidades, além de selfies e redes sociais. Exemplo disso é o aplicativo MPT Pardal. Desde 2015, nas lojas virtuais, a ferramenta é gratuita e tem como objetivo receber denúncias sobre irregularidades trabalhistas. Considerando que cerca de 90% das residências no Brasil têm acesso à internet por meio de celulares, nós buscamos democratizar o acesso ao Ministério Público do Trabalho, as denúncias ao Ministério Público do Trabalho e as notícias de violação, de direitos fundamentais relacionados ao mundo do trabalho, por meio desse aplicativo que pode ser baixado pela internet, está disponível há cerca de 2 anos, 3 anos, e nós temos recebido uma quantidade bastante grande de denúncias, porque basicamente ele busca colher provas da irregularidade. Na era do tempo real, o aplicativo se destaca pela coleta imediata de provas. Para fazer a denúncia, basta o usuário enviar um registro da violação de direitos trabalhistas com a descrição do fato. Pode ser uma foto, um vídeo ou até áudio gravado diretamente do aparelho. E é garantido o sigilo dos dados do denunciante. A pessoa, o interessado, diante da mera intuição mesmo de que aquilo viola, porque muitas vezes a pessoa não tem
precisamente as informações necessárias para julgar que aquilo é uma violação a direitos trabalhistas, né? Então, por exemplo, quando ele encontra uma criança trabalhando na rua, né? Então, ou vendendo, por exemplo, bebida alcoólica numa feira livre, entre outras situações. No momento em que ela tem a intuição de que aquilo viola o direito, um direito do fundamental, no caso da criança ou do adolescente, ela pode tirar uma fotografia ou filmar a irregularidade ou gravar um áudio, fazer uma descrição da situação, enviar algumas informações importantes para o Ministério Público processar aquela denúncia, ou seja, não pode ser uma denúncia sem conteúdo, não pode ser simplesmente só a imagem, porque a gente não tem como processar, né? Então, quanto mais informações houver sobre o fato que se quer denunciar, melhor vai ser a apuração e mais condições nós vamos ter de promover. E podemos dizer que o aplicativo caiu no gosto dos usuários. Desde que foi criado, o MPT recebeu mais de 4.000 denúncias por meio de dispositivos móveis. E esse número vem crescendo ano após ano. Em 2015, foram 382 denúncias. Em 2016, mais de 1.500. E agora, em 2017, foram mais de 2.400 denúncias apenas nos 7 primeiros meses do ano. As avaliações nas lojas de aplicativos, né, são muito positivas, a aprovação é muito boa, as opiniões são muito favoráveis, de modo que o próprio público, o usuário do aplicativo, tem nos reportado opiniões muito favoráveis e tem também contribuído com sugestões que são acolhidas para que a ferramenta seja progressivamente aprimorada. Após feita a denúncia, um procedimento de investigação é aberto e distribuído para uma das 24 procuradorias regionais do MPT espalhadas por todo o Brasil. E no ranking das que mais recebem denúncias, tem uma PRT da 2ª Região em São Paulo, com mais de 800 registros, seguida pela 15ª em Campinas e a PRT da 1ª Região no Rio de Janeiro, ambas com mais de 500 queixas. A ferramenta pode ser baixada de graça nas lojas de aplicativos, tanto na plataforma Android quanto no sistema iOS. A partir daí, com a ajuda de apenas alguns cliques, todos podemos exercer a nossa função de fiscalização. Na verdade, todo cidadão, independentemente do aplicativo, é um fiscal da lei, né? Então, é muito importante que a cidadania venha com essa percepção de que a defesa de direitos é também uma obrigação de qualquer cidadão, a começar por ele mesmo, né? pela sua família, pela sua comunidade, e quando a gente consegue disponibilizar uma aplicação para alavancar, para fortalecer essa percepção do cidadão de que ele é um fiscal dos próprios direitos, no caso, no campo das relações de trabalho, é muito importante. E antes de encerrar, eu lembro que sugestões de reportagem podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Até a próxima edição.